Método Palladini, ele foi criado diante da observação da vida que eu tive. Lógico, Palladini é meu nome e é um nome que carrega uma semântica, um significado muito forte em termos históricos mesmo, né? Os cavaleiros, os paladinos da justiça, que eram os melhores dos melhores cavaleiros. E eu gerei esse acrônimo, né? Que quando cada letra de uma palavra tem um significado, um conceito, algo que dê uma visão geral. E todo aprendizado ele precisa de um método, não pode ser aleatório, só falando assim, senão é uma palestra, né? Então, quando você decide ensinar, você tem que trazer uma palavra, um conceito que carrega dentro de si algo maior. Então, Palladini é uma palavra que já tem um significado forte, que já tem uma ligação muito intensa com o conceito de justiça ou ideal de justiça. Eu fui observando tudo que eu precisei desenvolver de características, habilidades e aquilo que foi essencial, às vezes mais natural, às vezes intencional, como um treinamento de vida mesmo. E cada letra eu dei um significado, um conceito, e assim eu passo a explicar aqui para você. O P é de posicionamento. Desde o início da minha carreira, quando eu ainda era estagiária, eu entendi que a postura, como você se apresenta, como você fala, como você diz não ou diz sim, ou simplesmente silencia, isso é uma demonstração de posicionamento. O posicionamento, ele é algo dito sem precisar ser falado. É algo sutil, mas extremamente marcante. E uma profissão que é a advocacia, o direito, você precisa realmente entender que você transmite muitas mensagens antes de abrir a sua boca. O direito é cheio de significados, cheio de simbolismos, e precisamos entender que um deles é a nossa imagem e como nós nos portamos, nos comportamos, nós falamos até o tom de voz. Então, o posicionamento de aceitar ou não, o posicionamento de ir ou deixar de ir, de falar e de se calar no momento certo. Isso é posicionamento. Claro que a gente pode falar horas sobre isso e cada vertente que esse conceito traz de desdobramento. O próximo conceito que eu desenvolvi foi a autonomia. E a autonomia é algo muito desafiador quando nós somos criados e formatados para que sejamos aceitos. Sejamos aceitos no emprego, sejamos aceitos ou aprovados num concurso público, sejamos aceitos por um grupo de pessoas, pela vizinhança, enfim. Só que tudo isso vai praticamente na contramão daquilo que é nosso. Uma autorresponsabilidade é a autonomia. Você entender que a escolha está em você e não no outro te escolher. Você que escolhe estar naquele lugar, disputar aquela vaga de emprego ou de escolher aquele concurso público e até em ficar naquele emprego público ou naquele emprego CLT que você está. Então, a autonomia é você entender que a escolha é sua. A autonomia ela também se mistura um pouco com autodeterminação, né? O que você quer se determinar a fazer. E a palavra, em complemento a este A, né, de autodeterminação, ela exige ação, uma ação sua própria. Eu costumo ver que o executar, o fazer, é um milagre que está em nós. O milagre de fazer é o mesmo milagre de transformar uma situação. Então, quando você decide fazer algo, uma coisa simples como fazer um bolo, fazer um pão, você pega a farinha, a água, o fermento e de repente você gera um alimento. Comer tudo aquilo separado não te traz nada, não é um alimento olhando assim, cru, mas a transformação que nós promovemos através da nossa ação é aquilo que realmente gera efeito e diferença na nossa vida. Seguindo isso, depois desse primeiro A, temos o L, a liberdade. Foi um sentimento que eu sempre tive latente dentro de mim. A liberdade de você escolher, a liberdade de você estar, ficar ou sair. E eu olho e eu observo o entorno e eu vejo como muitos alunos meus, eles não se sentem livres.
Não há nada que esteja amarrando eles, não há nenhuma algema, não há nenhum grilhão. Mas o grilhão da mente é o que mais aprisiona. E quando você coloca a liberdade dentro de si, ela abre, estoura qualquer corrente que você carregue dentro de si. A corrente de não montar o seu escritório porque você acha ou ouviu dizer que é só um gasto. Gasto de quê? Gasto real é você ter um sonho, um desejo e nunca executá-lo. Então, a liberdade, ela é um propósito de vida, é algo que você precisa exercitar. Nunca você vai escutar e ter pleno apoio em algo que foge do comum dentro daquele contexto que você vive, mas se você se libertar das falas, dos ruídos que são dos outros, não é sua, aí sim você vai sentir e viver a liberdade na sua plenitude. E seguindo esse acrônimo, né, temos novamente um novo A. Nós temos que entender e se colocar naquilo que já temos, que é a autoridade. A autoridade está em nós. E as pessoas confundem muito a autoridade com arrogância, com nossa, como a pessoa é difícil, como se nós tivéssemos que agradar a todos, né? E na realidade a autoridade é trazer para si a responsabilidade das ações que você está tomando. Então eu sei o que eu estou fazendo e eu farei. Autoridade sobre suas ações, sobre as suas decisões, de ir ou não, de ficar ou não. Ai, como é que eu vou fazer? Porque se eu fizer isso ou falar aquilo, eu vou ser demitida do meu emprego. Ué, então saia. Tenha autoridade de entender que aquele espaço não cabe às suas opiniões, os seus conceitos. E você vai sofrer as consequências de ter a sua opinião. E as consequências, elas são boas e são ruins. O ônus e o bônus. Simples assim. Então, ter essa autoridade em si, eu vejo como um grande sinal de maturidade. Porque a autoridade, a palavra em si, ela é muito bela, ela é muito libertadora. Só que ela não tem nada a ver com autoritarismo, uma imposição cega e sem razão. A pessoa que tem uma real autoridade, ela não precisa se provar ao tempo todo, ela não precisa falar alto, ela não precisa gritar, a simples presença dela já entrega muito. Tem um relato que eu faço no meu livro, que eu senti uma pessoa assim de perto, que eu tive a grande oportunidade na minha vida de conhecer pessoalmente, foi o Silvio Santos. Quando eu ainda universitária, eu fui no Show do Milhão. E estar ali no Show do Milhão e ver como é que ele conduzia as gravações com o olhar e uma mãozinha assim, ó, porque ele estava demonstrando a autoridade dele ali e a impaciência porque alguém não fez o trabalho que deveria ter feito. Ele não falou nada, ele não se estressou, mas tudo se resolveu porque ele tinha uma presença de autoridade, algo que é muito difícil da gente explicar quando a gente não conhece alguém assim, que tem autoridade que sai pelos poros, né? Mas uma autoridade respeitada, e não é que as pessoas exatamente tinham medo. As pessoas falam, eu tenho medo dele porque ele é autoritário. Não, na realidade você tem respeito, porque você sabe que um passo errado, ele vai olhar para você e vai falar, você errou. E é muito difícil as pessoas entenderem que quem desenvolve autoridade também reconhece seus erros. E reconhecer os erros é um sinal de maturidade e que você tem a autodeterminação, que eu já falei, outro A, né, da autonomia, de entender as consequências e você está assumindo aquele risco. Nós, depois desse segundo A, nós vamos para o D, dinamismo. A vida não espera. Você precisa desenvolver a habilidade de entender que o tempo é precioso. Ele é tão precioso que você não tem dois tempos em um. Você só tem aquele tempo para fazer. Você precisa se tornar dinâmico. Você precisa fazer as coisas no tempo certo. Não adianta você comer muito daqui 30 dias. Se você ficar 30 dias sem comer, você vai para inanição e pode correr o risco de vida. Você não pode dar tanto tempo para as coisas acontecerem. Você precisa todos os dias se alimentar, beber água. Assim como você precisa todos os dias, de repente,
ou com uma frequência, fazer o seu exercício, porque senão o resultado não vai permanecer. Então esse dinamismo de você entender que as coisas estão sempre acontecendo e elas sempre vão exigir alguma ação sua, uma constância, uma determinação, esse é o dinamismo. O dinamismo de você não se paralisar. E quando você se paralisa ali, o dinamismo some. As respostas desaparecem, elas não vêm. E você fica, ó céus, ó vida. Você tá sendo dinâmico? Se não der certo de um jeito, tenta de outro. E se não deu certo do outro jeito, tenta de outro. Você não se determinou, você não tem autoridade sobre a sua vida, você não se posicionou. Agora, se você não tiver um dinamismo de continuar e continuar, o resultado é não. Se você tá só um passo, aquela negativa é a última antes do seu grande sim da vida. Então, o dinamismo te exige isso. Uma constância e uma percepção de que o movimento é vida. Creio que o dinamismo agora tá inserido na mente de vocês. Eu vou seguir agora pro I. Nós precisamos de inteligência. Então não adianta você ter postura, não adianta você ter autonomia, não adianta você ter liberdade, não adianta você desenvolver a sua autoridade, você ter o dinamismo, se você não tem inteligência para lidar com tudo isso. E a inteligência, ela passa pela estratégia, pelo senso de observação. Olhar a experiência de quem já percorreu o caminho. E aquele que deu certo, porque tem gente que já percorreu muitos caminhos errados. E aí eu acho que talvez essa pessoa não seja o melhor exemplo para você. Mas e se você olhar e pegar como exemplo aquela pessoa que tentou muito, descobriu várias formas de dar errado, mas teve a inteligência de cada vez que tentou, fez diferente até o ponto que fez dar certo. Isso é uma inteligência. Essa inteligência que você para, olha, analisa as consequências e decide aplicar na sua vida com as adaptações necessárias. Porque a nossa vida não é uma réplica da vida do exemplo que você está tendo, mas é uma referência. Então, talvez você não tenha todas as possibilidades ou alternativas, ou até tenha mais alternativas de percorrer mais rápido o caminho do que aquela pessoa que você pegou como referência. Então, a inteligência de observar a vida na sua carreira, qual curso que é melhor para você. Eu amo fazer direito marítimo, mas você não está inserido nesse contexto. Será que não é inteligente você começar por uma área que você tenha um certo prazer, não seja aquela satisfação plena naquele momento, mas que você consiga pagar suas contas e não precisa desistir da sua profissão? De repente começar com uma área que tem uma demanda maior, como por exemplo trabalhista ou família, contratos, tributário, enfim. Então esse tipo de inteligência de você observar as coisas sempre, seja na vida pessoal, na vida profissional, e aplicar técnicas e escolher técnicas para serem aplicadas que realmente funcionem. Ou ter a inteligência de não insistir em algo que funcionou no passado, mas hoje já não funciona mais. Por exemplo, a tecnologia está avançando muito rápido. Não falávamos em inteligência artificial até outro dia. Mas hoje temos. Só que qual curso de inteligência artificial você tem que fazer? Aquele que você vai usar na prática ou entender programação? Se você é um advogado. Eu não estou falando que você é proibido de fazer isso, mas se é para você se remunerar mais rápido, ter o seu dia com mais tempo e mais qualidade aplicando a inteligência artificial, então faça um curso que eu chamo de hands-on, né? Que você vai colocar a mão na massa mesmo, fazendo, executando. Isso são exemplos de como aplicar a inteligência. E agora chegamos em um outro conceito. Eu não quero pegar o clichê de todo mundo falar, vamos fazer network. Eu já caí muito nesse papinho de fazer network errado. E hoje eu entendi que o network deve ser feito em ambientes em que vai efetivamente te proporcionar uma elevação ou de conhecimento de pessoas ou de conhecimento técnico mesmo, e um network que traga para você negócios. Você tem que ser intencional nesse network. Você vai ter parceiros não por amizade, mas porque aquele parceiro tenha conhecimento técnico diferente do seu ou melhor do que o seu, para agregar. Eu já me equivoquei em muitas parcerias.
que não agregavam a mim. Tantas outras deram muito certo em vários momentos. Então esse network de conhecimento, de pessoas, de lugares, de você ampliar a sua vida, e aí impacta até a vida pessoal, porque você aprende coisas, sabores, conhece lugares, até para falar gosto ou não gosto, com propriedade. Então esse network, termo simplório, vamos fazer network. Não, vamos fazer conexões reais e produtivas, não só para si, mas para o outro também. Então é essa troca saudável que eu entendo que é o verdadeiro network. E o último a última letra dessa palavra, desse grande conceito que é o Paladini, acredito que não dá para passar essa vida sem ele, que é o impacto. Para que tudo isso se você não gerar um impacto positivo? Não é um impacto só porque eu estou sendo bem remunerado, não é só o termo financeiro. É o termo de deixar esse legado para a pessoa que você serviu com a sua prestação de serviço, para a sua família que você ajudou a melhorar de vida, no meu caso, os meus alunos, os meus mentorados que entendem que há um caminho que não precisa ser tão dolorido, que vai exigir de você, mas que vai melhorar a sua vida quando você aplica. Então esse impacto da vida, eu quero que as pessoas entendam, não sei se todo mundo aqui acredita em Deus ou numa força maior, se um dia chegar esse momento para mim e eu tiver uma conversa numa sala com Deus e ele falar para mim, Tarsila, o que você fez, o que você gerou de impacto? Eu tenho certeza que eu vou falar para ele, você tá com tempo de ouvir? Esse impacto que eu vou deixar aqui e eu vou continuar gerando até o último dia da minha vida, até que o último suspiro saia pelas minhas narinas.